noite, é isso, a gente correu aqui, deu certo, então feliz também de poder contribuir aí para o debate. Eu acho que tem duas dimensões, né? Talvez antes de entrar, talvez na discussão da PEC, eu estava até trocando com colegas, eu estou com muita dificuldade de ter um posicionamento cravado sobre ela, né? Porque eu entendo, primeiro, é fundamental que o governo federal entre para jogar no jogo da segurança pública, né? Eu ouvi o colega dizendo o Lula acaba sendo muito cobrado, e não é só porque os estados não são cobrados, mas é porque, de fato, cabe ao governo federal induzir uma política de segurança pública no país que seja sólida e consistente. E, tradicionalmente, os governos progressistas não fazem isso, e não só o governo progressista, a própria gestão do Jair Bolsonaro não assumiu a segurança pública de verdade como uma agenda prioritária, né? Então, eu acho que essa é uma agenda muito necessária, e me preocupa o fato da principal estratégia, ou a estratégia que tenha tido mais visibilidade, ser uma proposta legislativa, né? Eu entendo a importância, e tem colegas que discutem no campo, que estão trazendo argumentos de que a PEC ela abre uma discussão importante justamente sobre o protagonismo do governo federal, e que é importante definir melhor as atribuições do governo federal, constitucionalizar o SUSP, dar mais ferramenta para o governo federal poder unificar algumas políticas, padronizar a produção de dados, gestão da informação, que é algo bastante importante, organizar procedimentos para as polícias. Mas eu acho que na segunda metade para frente, apostar numa PEC com um Congresso como esse, em que a extrema-direita sequestra a pauta da segurança pública, me parece bastante temerário. Então, essa é a minha primeira ponderação. Como estratégia, eu tenho dúvida se ela é a mais acertada. Dito isso, porque eu vejo coisas que o governo pode fazer, independente de uma mudança legislativa dessa envergadura. Dá para fazer política de segurança pública federal sem mudar a Constituição. Dito isso, eu acho que quando a gente olha o que a PEC está propondo, ela não é super, enfim, uma revolução, até porque, considerando o Congresso, qualquer uma coisa que não é uma revolução já é difícil de passar, uma que fosse revolucionária seria impossível. Então, acho que ela traz aspectos importantes, então amplia, sim, e define melhor o papel da União, por exemplo, nessas atribuições que eu mencionei, desde poder ter mais autonomia para solicitar dados, montar um sistema de gestão de informação mais eficiente, até colocar na Constituição os fundos, Fundo Nacional de Segurança Pública, Fundo Penitenciário, que torna esses fundos mais perenes. Hoje eles são previstos por lei, então você garante um recurso para financiar a segurança pública na Constituição. Você coloca ali a questão das ouvidorias e das corregedorias de polícia mais autônomas também, isso me parece importante. E os pontos que eu fico mais em dúvida dizem respeito às mudanças nas polícias e nas atribuições policiais. Então, amplia um pouco a atribuição da PF, que eu acho relevante, dado o papel que a PF, como uma polícia mais republicana, menos politizada, por assim dizer, ela tem desempenhado em relação ao crime organizado. Então, amplia essas atribuições, me parece mais acertado. Eu tenho dúvida se precisa transformar a Polícia Rodoviária Federal numa polícia ostensiva, né, numa polícia viária nacional. Eu não entendo bem a necessidade disso. Eu acho que a Polícia Rodoviária Federal ela tem uma atribuição bastante importante já. Ela consegue fazer, desde que ela seja bem gerida e que ela seja profissional, ela consegue fazer um trabalho importante já nas rodovias nacionais. Então, enfim, esse é um ponto de dúvida. E em relação às guardas municipais, que a gente está no auge desse debate, dada a decisão do STF, e agora as prefeituras querendo surfar nessa onda de transformar as guardas em polícias municipais, eu entendo a demanda da guarda. Eu acho que a guarda ela precisa, sim, poder ser autorizada a fazer um policiamento ostensivo, que ela já faz na prática, mas eu acho que incluí-la no artigo 144, que é o que prevê a PEC, vai abrir um caminhão, todo mundo vai querer ser incluído ali. Polícia Penal, agente socioeducativo, e aí a gente fica criando polícia no Brasil e ampliando a atribuição de polícia no Brasil, sem olhar, por exemplo, como é que a gente melhora a capacidade de investigação da Polícia Civil, que é essencial. Então, eu tenho um pouco de dúvidas. É por isso que, assim, a minha visão, ela não é uma leitura cravada. É boa, é ruim? Eu acho que ela é uma estratégia que eu tenho dúvida se ela vai ser sucesso, e tem pontos positivos na PEC e outros nem tanto. O Guga, você quer ministro da perguntar? Justiça, não, Lewandowski está dizendo que a PEC da segurança não é solução, é tentativa. Não sei se ele está com essa confiança toda também, se vai trazer tantos resultados assim. Agora,
a culpa maior da violência está sendo apontada, está recaindo pelas pesquisas ao governo federal e não aos estaduais. Por que acontece isso, na sua visão? Olha, eu acho que é difícil dizer, eu não sei se eu concordo, eu acho que tem, enfim, uma avaliação negativa do governo Lula em muitas frentes e em relação à segurança pública também, né? Eu acho que isso varia de estado para estado, né? Eu acho que tem estados em que isso cola mais também no governador, do que outros estados, né? Eu acho que tem uma dimensão que as pessoas não sabem bem de quem cobrar, elas não se preocupam muito. Eu ouço muito assim, de que cor é a farda, se a farda é cinza da cor da PM, se é azul da cor da Guarda Municipal, elas querem uma resposta, né? E eu acho que a gente tem um governo federal que não se posicionou nesses 2 anos como alguém que está disposto a priorizar o enfrentamento ao crime. Né? Eu acho que esse é o ponto. A gente viu, e aí a gente trabalha, acompanha o trabalho do Ministério da Justiça, tem muita coisa interessante sendo feita, mas do ponto de vista de liderança política, a gente não tem uma presidência, um governo que se coloque nesse debate e diga, matando no peito, eu, presidente, estou priorizando o combate ao crime organizado, por exemplo. Ou agora, depois de 2 anos, é que o presidente se colocou em relação, por exemplo, à questão dos celulares, né? Então, é isso, as pessoas, elas não têm muita definição de quem é quem, né? E como, enfim, a gente tem um governo que tem, infelizmente, uma má avaliação, estou dizendo infelizmente porque eu quero muito que o Brasil dê certo, estados, municípios e governo federal. De fato, hoje não tem uma política que seja comunicada, que seja mostrada para a população, mesmo que o Ministério da Justiça está fazendo, não se torna público, isso não entra nas colocações, nas falas dos principais ministros, na fala do próprio presidente. Então, as pessoas não têm a menor ideia e parece que o governo Lula, daquilo que deveria fazer, não está fazendo. Então, eu acho que tem aí uma questão de estratégia política desse governo que me parece equivocada. Primeiro, precisa fazer mais dentro do que pode fazer, dar visibilidade para o que está fazendo. Então, por exemplo, o governo federal está estimulando a implantação de câmeras corporais, nas polícias do Brasil. Eu sei que tem alguns trabalhos voltados ao enfrentamento ao crime organizado, que é uma coisa que a população toda está com medo. Começou agora a fazer um programa, o celular seguro, com mais força, nos moldes do programa do Piauí. Isso precisa ser comunicado o tempo inteiro, as pessoas precisam saber, tem que ir na boca do presidente. E eu não vejo um governo com apetite para tornar a segurança pública a sua bandeira prioritária. E aí vai dar ruim, porque as pessoas estão com medo, o medo pede uma resposta rápida, e aí só quem fala disso são os governadores, sobretudo governadores de extrema-direita, os políticos de extrema-direita. Então fica um vazio no campo progressista e democrático em relação à segurança pública. E aí cola mesmo no governo federal, como se ele fosse o principal responsável por tudo que o Brasil está vivendo. Fala, A Junoban. pública já foi mais bem tratada em governos anteriores, ou não, ou sempre foi muito maltratada? Eu acho que a gente viveu momentos importantes no Brasil, né? Eu acho que segurança pública, gostei dessa ideia, esse termo de ser bem tratada. Ela começou a ser bem tratada no final da gestão FHC, quando se criou o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, quando foi criada a SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, quando foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Na primeira e segunda gestão do Lula, na época, na gestão do Tarso Genro, em que o governo federal implementou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que teve os seus percalços e as suas dificuldades, mas foi um momento em que o governo federal dialogava com estados e municípios, porque para ser bem tratada, a segurança pública, adorei ela precisa ser costurada politicamente. Como, enfim, a gente tem questões, não à toa a PEC está aí, a gente não tem um modelo como tem no SUS, por exemplo, né, que amarra papel governo federal, estadual, municipal, precisa de costura política. O Pronasce fez essa costura política, desenhou programas, financiou estados e municípios, criou espaços de articulação interfederativa, né? Então foi um momento muito interessante. E houve uma mudança depois, enfim, com a gestão da presidente Dilma, de que talvez segurança pública devesse voltar a ser algo
nos estados, e aí se abandonou os ganhos que se tiveram com essa política. Então, a gente já teve momentos. Foi o melhor modelo? Perfeito? Não. Mas foi um momento em que houve protagonismo por parte do governo federal. Desde então, e aí mesmo na gestão Bolsonaro, que se arvorava de falar, defender a polícia, a segurança, bandido bom, bandido morto, não teve política séria de segurança pública também na gestão Bolsonaro. Então, do ponto de vista do governo federal, essa agenda já vem abandonada, ela passou a ser maltratada já faz algum tempo, mas foi possível. A gente viveu experiências em que o governo federal protagonizou mais. No final da gestão FHC, da última gestão, e nos primeiros mandatos do presidente Lula. Agora, o governo Sobre federal o não se dá Bolso... conta. Vá, Guga, por favor, pergunte. Não, vai. Depois eu faço na sequência, vá, continua. O governo federal não se dá conta que esse será um tema cada vez mais importante e que seguramente estará na mesa, debaixo de todos os holofotes na próxima eleição presidencial, e que essa, embora o governo Bolsonaro tenha feito pouco ou quase nada nessa área de segurança pública, é um discurso forte que a extrema-direita, principalmente, sabe usar e usa até com muita competência. O que é? O governo acha que não, isso é irrelevante, isso não pesa tanto, isso não traz tanto voto? Ou é simplesmente, vamos dizer, o envelhecimento precoce desse governo que temos agora? Olha, eu não sei responder, assim, qual que é o racional por trás. Eu me pergunto isso também o tempo todo, porque é uma agenda, eu costumo dizer, a segurança pública, ela se impõe, ela grita para qualquer gestor, né? Porque é isso, as pessoas estão com medo e eu não consigo entender exatamente qual é o cálculo político que é feito no governo federal para demorar tanto para assumir essa agenda como uma prioridade, né? Eu acho que tem visões diferentes dentro do próprio governo, dentro do próprio partido, inclusive, né? A gente tem, por exemplo, experiências que o próprio governo do PT geriu, por exemplo, o caso da Bahia, que foi governado por muitos anos pelo PT, é uma experiência muito trágica na segurança pública, né? Então, talvez tenha teto de vidro até um pouco para falar em algumas, né, em algumas experiências. Acho que pode ter alguma dissidência não, mas cisão dentro do governo e diferentes ministérios sobre isso. Eu acho que não tem, e aí eu não sei, eu realmente não sei explicar, porque está dado, assim, se a gente não ocupar esse debate, a extrema-direita já ocupa e vai continuar ocupando, e isso vai dar eleição, assim, muitos líderes de extrema-direita vão ganhar a eleição por conta de agenda de segurança pública. E eu acho que tem, só para concluir, um desafio, um déficit propositivo histórico no campo da progressista do que propor na segurança pública, porque o campo progressista, ou talvez a esquerda, ele foi forjado na resistência, né? A gente tinha que resistir às violências do período autoritário, à violência policial, né? O campo foi forjado numa lógica de denúncia das violações, né? E hoje o debate, ele pede formulação de política. E a chave é muito diferente. Então, eu acho que tem um déficit propositivo mesmo no campo progressista na esquerda, do que fazer e como fazer, que não seja simplesmente repetir o que a extrema-direita ou uma visão que não é baseada em evidência faz, que é o caso da Bahia até hoje. Eu acho que recentemente tem havido mudanças, né? Mas a Bahia é uma polícia muito violenta, os homicídios são muito altos, você não tem. Hoje, acho que eu consigo dizer que recentemente houve mudança. Mas a gente precisa disso, e aí precisa sair. A gente hoje tem experiências no Brasil que são muito interessantes e que a gente precisa dar visibilidade para elas, e não tem vindo do governo federal, por exemplo. Então, acho que esse déficit propositivo também histórico, que a gente precisa mudar a chave rapidinho, se a gente ainda quiser ter, enfim, espaço nesse debate para pautar mais do que ser pautado, né? Ótimo, ótimo. Obrigado, Carolina. Muito interessante sempre ouvir a opinião de quem entende mesmo do assunto. Eu queria saber ainda qual seria o melhor caminho, mas a gente já está aqui nos 20 minutos finais. Teremos um outro convidado logo mais para falar do PT, inclusive, da briga pela presidência do PT. Então a gente vai terminar por agora, desejando muito a sua volta. Em breve te incomodaremos de novo.
Imagina, foi um prazer e contem com a gente aí. Acho que essa é uma discussão fundamental. A gente não pode abandonar, tem que fazer o tempo todo para a gente não ficar só na defensiva e mostrar que tem caminhos. E a gente tem que fazer uma só para mostrar o que está funcionando hoje, porque tem coisas boas no país. E aí a gente faz um outro bate-papo. Maravilha. Muito obrigado, Se Carolina. diz. Muito obrigado.